Seja bem-vindo para mais uma aula. E eu considero essa aula como uma das aulas mais importantes desse curso. E você vai entender daqui a pouco por que eu te dei esse alerta inicial. Hoje, nessa aula, eu quero falar sobre o flatline. Lembra que eu falei para você que quando você decide ficar um período em abstinência, ou seja, sem se masturbar, sem ejacular, sem jogar a bomba de vida chamada sêmen fora, você vai ter uma série de benefícios quando você decidir fazer isso. Aumento do nível da testosterona e, consequentemente, mais energia física, mental, mais disposição em decorrência, da retenção seminal. Porém, esses benefícios, eles não serão sempre que você vai senti-los. Presta muita atenção. Olha aqui o gráfico que eu fiz do flatline. Vamos imaginar que aqui, essa primeira bolinha é o primeiro dia que você tá sem se masturbar e ver pornografia. Aqui é o segundo, aqui é o terceiro, ao quarto, quinto, sexto, o sétimo. Há um estudo, que eu já gravei uma aula específica, a respeito do sétimo dia de abstinência. Os estudiosos identificaram que no sétimo dia há uma explosão de testosterona. Lembrando que aqui, quando você estava mergulhado no vício em pornografia, você tinha uma queda significativa da produção de testosterona. Logo, isso te influenciava, fisicamente, cognitivamente. Por exemplo, você tinha pouca energia física, pouca energia mental, uma série de situações, problemas de memória, de concentração, problemas no córtex pré-frontal, em decorrência da baixa no nível de testosterona. E aqui no sétimo dia, os estudiosos apontam que há uma explosão de testosterona no seu organismo, tá? Só que o que acontece? Uma das primeiras aulas ali que eu gravei sobre o mecanismo dos vícios, eu falo que o corpo, ele busca o equilíbrio, tá? Equilíbrio. E esse equilíbrio é um equilíbrio químico, ok? Um equilíbrio químico. E quando você tem, de uma hora para outra, um aumento significativo ali de um hormônio, no caso a testosterona, o corpo ele não estava acostumado. Porque ele estava acostumado com o quê? Com um nível baixo de testosterona, em decorrência do vício em pornografia e masturbação. De repente você fica sem se masturbar, sem ver pornografia, em abstinência, buscando fazer coisas saudáveis, e aí o seu corpo tem um pico de testosterona. O que acontece? Depois desse pico, dias após, ou no dia seguinte, você tem uma queda da testosterona muito intensa. Essa queda da testosterona nós chamamos de flatline. E nessa queda você vai sentir sintomas, tá? Por exemplo, desânimo, cansaço. Alguns casos as pessoas perdem até a ereção ali matinal, você percebe que a sua libido reduziu significativamente, o desejo sexual, ali a potência, o ânimo, a energia física, mental, você entra num período de sintomas depressivos, tá? E aí, por que isso acontece? Porque o seu corpo está readaptando, ele está reajustando a questão da testosterona. Esse período de flatline, ele vai passar, tá? Ele dura ali, às vezes, uns dias, talvez chegue a durar uma semana, mas depois desse período, você vai voltar de maneira mais organizada a ter um nível de testosterona maior e ir resgatando os sintomas positivos, Ali os benefícios da retenção seminal, ok? Por que essa aula é tão importante? Porque normalmente as pessoas elas têm aquela impressão, poxa, eu tô em abstinência, eu decidi ter uma vida saudável e ao invés de eu ter uma explosão de energia devido à retenção seminal, eu tô tendo o contrário. Parece que a cabeça de alguns
adeptos à jornada de purificação entram em colapso. Eles não conseguem compreender. Será que tem um problema comigo? Será que isso não funciona? Será que não vale a pena ficar, né, em abstinência? Querido, vale a pena. Tá? É só um período de readaptação química do corpo. E você pode sentir esses sintomas. Eu já vi casos de pessoas que, quando tem essa queda da testosterona, ficam tão preocupadas com a questão do desempenho sexual, ereção, que às vezes pensam assim, nossa, eu acho que eu perdi a ereção. Né? Aí vão se masturbar para ter ali, para experimentar. Será que, né, o meu pênis vai ficar ereto novamente? Será que eu vou ter prazer novamente? E acabam recaindo nesse período. Eu chamo esse período de Vale da Sombra da Morte. Tá? Para você chegar ao topo, para você chegar à plenitude, para você realmente resgatar o controle da sua vida, você vai ter que enfrentar esse vale. Esse vale tem início, esse vale tem fim, ele tem data para começar e ele tem data para terminar. Vença esse vale. Nesse vale, procure ajuda, converse com alguém, leia bastante, ore bastante, né? Mantenha-se ocupado com coisas produtivas para que você não venha a desanimar e a recair, ok? Alguns estudiosos falam que na sua jornada para vencer o vício, você pode ter mais de um período de flatline, tá? Por quê? Novamente eu vou reafirmar aqui. O seu corpo está ajustando. Imagina que você ficou 10 anos da sua vida se masturbando, 5 anos se masturbando, vendo pornografia, tendo baixo nível de testosterona. E de repente você tem uma retenção seminal. De repente o nível de testosterona começa a aumentar. O seu corpo não está acostumado com aquilo. Então ele vai ter sintomas, ele vai passar por um período de adaptação até atingir o equilíbrio, ou seja, até ele aprender a lidar com aquele nível maior de testosterona e você ter, usufruir, na verdade, todos esses benefícios, tá ok? Então, espero que essa aula tenha ajudado você. Quando você sentir esses sintomas, você precisa se acalmar e enfrentar. Agora, um alerta, ok? Se esses sintomas persistirem, tá? Muito desânimo, muito sentimentos de tristeza profunda, angústia, tá? Às vezes, em alguns casos, sentimento, né? Pensamentos suicidas. Procure um profissional, um psicólogo, um urologista, um psiquiatra, se isso for muito intenso e duradouro, ok? Porque pode estar associado a outros transtornos, talvez o desencadeamento de uma depressão, algo um pouco mais complexo que precisa de tratamento, tá? Mas na maioria dos casos isso não ocorre, fica tranquilo, que é um período de vale que você enfrenta, mas ele vai ter um fim, ok? Até a próxima aula, um abraço para vocês.